Pronto, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live e hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, um tema bem rico, bem vasto, com muito conteúdo. É impossível esgotar o conteúdo de inteligência emocional em uma, duas, três, várias lives, né? Inteligência emocional é um campo muito vasto que dá para a gente trabalhar em várias lives, em vários vídeos, né, sobre esse conteúdo tão vasto e tão necessário no mundo de hoje, né? Nesse mundo que a gente vive, em que cada vez mais as emoções estão tomando conta das nossas reações, as emoções estão direcionando os nossos comportamentos, direcionando as nossas opiniões, direcionando os nossos hábitos até, né? E então mostra-se primordial entender esse processo das emoções, o que são emoções, para que elas servem, né? Como elas influenciam na nossa psique, como elas influenciam na nossa mentalidade, né? E qual a importância das emoções na nossa vida, na nossa relação, no nosso dia a dia. Para se entender isso, nós precisamos primeiro entender o que são emoções, partir da base, né? Então, as emoções são comunicações do ponto de vista fisiológico, são comunicações químicas que acontecem internamente no nosso corpo, entre os nossos órgãos e o nosso cérebro, e entre o nosso cérebro e entre as próprias células cerebrais, né, os neurônios. E essas informações, essa troca de informações químicas, elas geram reações em toda a nossa fisiologia, reações no nosso corpo, tá? Como a gente pode ver aí nas imagens, essas são as emoções primárias. Existe um cara que estudou, que dedicou toda a sua vida em estudar as emoções e as expressões, as manifestações fisiológicas que essas emoções causavam, que é o Paul Ekman. Acho que é Paul Ekman o nome dele. Já li um livro dele que chama A Arte de Ler Mentes, né? E ele dá base para aquela série Lie to Me, ele dá base para as teorias hoje de estudos das expressões faciais, como no canal Metaforando, por exemplo, né? Dentre outras contribuições, principalmente para a área da psicologia, da psiquiatria, né? A área do estudo da mente, das emoções, das reações, enfim. E o que esse autor ele coloca como emoções de base? São essas 6 emoções aí, muito bem expressas. As emoções, principalmente as de base, elas são as emoções primárias, né, que se chama, elas são muito bem expressadas através das nossas reações, das nossas expressões faciais. Então, é fácil de identificar essas emoções só observando essas imagens ali. Então, nós temos a raiva, o medo, o asco ou o nojo, né? A surpresa, a alegria e a tristeza. Essas são as emoções primárias. E como emoções primárias, elas são fáceis de identificar quando uma pessoa está sofrendo as reações dessas emoções, vamos assim dizer, por conta das expressões. Nós temos um filme, eu acho que é da Disney, não sei se é da Disney, se é da Pixar, que chama... É um filme só sobre emoções, um desenho, na verdade. Divertidamente, se eu não me engano. Enfim, esse desenho trata da psique, da parte mental, do inconsciente, de uma forma bem divertida, bem cômica, e ele mostra a importância de cada uma das emoções presentes na nossa vida, no nosso cérebro, na nossa mente. Mas para que servem as emoções? Já falei do ponto de vista fisiológico, falei o que são emoções primárias, existem também as emoções secundárias, que são, vamos dizer assim, uma ramificação dessas emoções primárias, às vezes uma combinação de uma determinada emoção com mais outra emoção. E as emoções secundárias, que nós não vamos abordar a fundo aqui hoje, elas não são tão facilmente identificáveis através das expressões, como as emoções primárias, mas elas são muito presentes, principalmente
nos dias de hoje. E essas emoções secundárias, elas são mais profundas. Por isso que através de terapias, né, através de psicoterapias, de hipnose, de PNL, até mesmo de psicanálise, enfim, das terapias que envolvam a psique, a psicologia, elas são identificáveis. Por quê? Porque elas são mais profundas, elas não são tão facilmente expressadas, mas vivem rodando, vivem influenciando a nossa fisiologia, influenciando a nossa mentalidade, influenciando a nossa vida no dia a dia. Mas o que são emoções em suma? As emoções são as formas com as quais nós absorvemos, nós nos comunicamos com o mundo, nós colocamos significados nas nossas vivências. São as emoções que dão significados para as nossas vivências. Quando eu não sinto nenhuma emoção, quando eu fico neutro em relação a uma determinada vivência, né, aquela vivência não expressa influência na minha mente, vamos dizer assim. Ela não fica marcada, não fica armazenada na minha mente. Quando eu expresso alguma emoção, a intensidade dessa emoção vai ajudar a minha mente a marcar essa informação, essa interação, essa vivência que eu estou realizando naquele momento. A hipótese dos marcadores somáticos, então, além das emoções estarem presentes, ainda elas se manifestam, elas se combinam com reações fisiológicas em determinados órgãos do nosso corpo. Então, a mente e o corpo está intimamente conectada. E as emoções são as formas, de uma forma bem simples, né? São as formas com que nós atribuímos significado para a nossa vida, atribuímos significados para as nossas experiências, né? Então, as emoções, principalmente, são as sinalizadoras para que o nosso cérebro armazene aquela memória, aquela vivência, né? Aquilo que a gente realizou naquele momento como algo relevante para a nossa vida, tá bom? Então, as emoções dão relevância para a nossa vida. Tem um vídeo que eu fiz sobre emoções, traumas e hipnose, tá lá no meu canal no YouTube, aqui no Instagram também tem um vídeo em que eu falo, então, como energeticamente, né, psiquicamente, como as emoções influenciam na formação de traumas na nossa infância. Como eu disse, as emoções são uma forma do nosso cérebro, do nosso corpo, atribuir significado para as nossas vivências. Quando essas vivências são intensas e despertam emoções que nós chamamos de negativas, vamos dizer assim, as emoções não têm caráter nem negativo nem positivo, elas são emoções, mas nós atribuímos, né, caráter positivo ou negativo para as emoções à medida que elas, à medida como elas repercutem na nossa vida. Então, as emoções, quando nós vivenciamos uma situação, que é uma situação muito estressante, uma situação que causa um impacto emocional muito grande, uma liberação de adrenalina, de noradrenalina na nossa corrente sanguínea, né? Uma sensação de extremo alerta, de perigo, enfim, de tristeza, etc. Quando uma emoção muito intensa despertada em uma determinada situação da nossa vida, nós, consequentemente, estabelecemos ali uma memória muito forte. E muitas dessas memórias que são criadas na nossa infância são as responsáveis pela nossa visão de mundo, da nossa realidade atual. Então, nós temos, no vídeo passado eu falei sobre os filtros mentais que nós temos, e as emoções são um grande filtro de percepção. São as emoções que dão, vamos dizer assim, direcionamento. Por que a gente vai para essa direção? Por que a gente não vai para aquela? Quer ver um exemplo? Você aí já passou por isso, ou conhece alguém, por exemplo, que teve um relacionamento traumático, e depois desse relacionamento traumático, essa pessoa ficou com medo de se relacionar novamente, nunca mais conseguiu se relacionar com outras pessoas, ou até inicia uma relação e já logo termina. Por quê?
Porque a emoção despertada nesse primeiro relacionamento traumático foi tão intensa que o cérebro entende qualquer outro relacionamento como algo ameaçador à integridade, algo ameaçador à felicidade dessa pessoa. Então, todas as vezes que se inicia um novo relacionamento, uma emoção semelhante à emoção causada naquele evento traumático é despertada, essa pessoa então se vê obrigada a se afastar das relações. Por isso que a investigação interna, que as terapias funcionam, é para isso que existe, né? Então, para que a gente mergulhe internamente, entenda esse processo de formação das nossas emoções, como as nossas emoções são formadas, como aquela determinada emoção se formou, qual foi o evento causador daquela emoção, né? O evento inicial causador daquela emoção, e como e o que fazer para se ressignificar, PNL, né? Ressignificação, aquela emoção que está atrapalhando, porque todo mundo quer se relacionar, não é porque deu errado um relacionamento, 2, 3, que todos vão dar errado. A gente precisa entender esse mecanismo, por que é que está dando errado, o que é que está acontecendo, né, nesses relacionamentos, e tentar ressignificar essas emoções que estão operando no plano de fundo aí dos relacionamentos, para que essa pessoa tenha um relacionamento melhor, né, um relacionamento mais feliz, um relacionamento mais digno, né, da próxima vez. Temos, esse é só um exemplo, existem vários exemplos, né? Podemos falar também da alimentação emocional, em que a pessoa, ao se alimentar, ela pode estar se remetendo a memórias do passado, da família, a memórias de infância, em que a família sentava na mesa e comia aquele determinado alimento e era muito legal, era muito satisfatório. Então, aquela pessoa pode não conseguir se desligar de um padrão alimentar, de uma rotina alimentar, de hábitos alimentares, por estar relacionados às suas emoções, às suas memórias de infância emocionais. E daí, quando vai para a idade adulta, às vezes essa pessoa não começa a engordar, começa a sofrer as consequências daquela alimentação emocional no seu corpo e quer reestruturar a sua alimentação. Vai no nutricionista, quer reestruturar sua alimentação, mudar os seus hábitos alimentares, mas não consegue se desprender do seu padrão alimentar. Por quê? Porque existem memórias afetivas muito fortes ligadas àquele padrão, e é em cima dessas memórias que o terapeuta precisa trabalhar, então, para que a pessoa, o coach, né, o PNLista, precisa trabalhar para ajudar a pessoa a ressignificar isso e construir novos hábitos, novos caminhos comportamentais, novos caminhos neurais para estabelecer novos resultados nessa alimentação, e isso em diversas outras áreas da nossa vida, entende? Então, as emoções estão em constante comunicação com a nossa vida, estão em constante comunicação com a nossa realidade, de maneira inconsciente principalmente, e nós nos projetamos, nós vamos vivenciando experiências ao longo das nossas vidas baseadas em emoções que nós vivemos na nossa infância. Então, essas emoções nos afastam de determinadas situações e nos aproximam de outras. Quando essa aproximação e esse afastamento não é satisfatório, não é um afastamento ou uma aproximação feliz, não está gerando os resultados que eu quero, que eu desejo, né? Isso precisa ser revisto, porque essas emoções podem não estar mais cumprindo um papel ali tão protetivo assim, e acabam atrapalhando, tá bom? Mas vamos entender mais um pouquinho como que acontece esse processo no nosso cérebro, tá? O caminho da informação. Então, esse aqui é o nosso cérebro cortado no sentido transversal, que divide os hemisférios em direito e esquerdo, né? Existe um corte aí, então, e nós temos aqui a estrutura toda cerebral. Nós temos o córtex, nós temos o tronco cerebral e nós temos o sistema límbico destacado. Por quê? O sistema límbico é a sede das nossas emoções do nosso cérebro, principalmente essa carinha ali de verde que chama amígdala. Nós temos a amígdala aqui
na nossa garganta, mas não é essa amígdala, é outra amígdala, é essa amígdala do nosso cérebro, que é a sede das memórias emocionais. Quanto mais hipertrofiada essa amígdala, mais memórias emocionais nós temos, mais intensamente ela está sendo estimulada. Tá? Então, é a nossa amígdala que guarda essas memórias emocionais, é ela que nos protege, né? É ela que nos faz, como eu disse, direcionar as nossas ações através das emoções que são despertadas, que são armazenadas nessa amígdala. Então, o estímulo ele entra através dos nossos meios sensoriais, né? Visão, olfato, tato, os nossos pensamentos, né? Ele vai para essa estrutura chamada de tálamo. O tálamo é como se fosse o centro de informações do nosso cérebro. Ele que gerencia para onde que ele vai enviar as informações, né? Para gerar as respostas, então. Então, essa informação chega até o tálamo. Do tálamo, ela vem para a amígdala e vai para o córtex, para o neocórtex, para o córtex pré-frontal, principalmente para a região do núcleo accumbens ou núcleo acumbente, né, que é essa região mais frontal ali, que é a região da tomada de decisão consciente. Tá? Mas esse estímulo que vai para a amígdala tende a gerar uma resposta mais imediata, tende a gerar uma resposta mais rápida do que a resposta processada pelo nosso neocórtex. Principalmente se nós não temos o hábito de racionalizar sobre as informações, de racionalizar sobre as situações. Se a gente tem a tendência de dar respostas mais emocionais, mais instintivas, provavelmente as nossas respostas àquele determinado estímulo serão emocionais. Então, bati o meu carro, por exemplo, saí de manhã e bati meu carro, né? Então, o processamento dessa informação ele vai para a amígdala, que é a sede emocional, e vai para o núcleo accumbens, para o córtex pré-frontal, onde vai ser processada respostas diferentes, uma resposta mais racional, uma resposta mais emocional. A tendência é que a resposta emocional chegue primeiro. Então, se eu for agir na emoção, ou eu vou xingar, às vezes vou brigar no trânsito em vias de fato, né? Vou xingar aquela pessoa, vou destruir o carro dela, não sei o que essa emoção vai me causar, quais são os comportamentos que essa emoção vai despertar. Ou, se eu espero que essa resposta venha processada, seja racionalizada, eu posso pensar, mas às vezes essa pessoa tem alguém passando mal dentro desse carro, que ela me bateu, talvez ela estava doente ou estava sonolenta, eu não sei, eu começo a raciocinar, eu começo a usar da empatia, me colocar no lugar da pessoa, usar maneiras mais civilizadas, usar maneiras mais sociais para resolver o problema, maneiras mais racionais para resolver aquele problema, ao invés de maneiras emocionais. É assim que funciona também, como eu disse, na alimentação, no relacionamento, né? Então, quando vem para a terapia, ali a gente pergunta, por exemplo, num relacionamento, não quero mais saber de relacionamento porque o meu relacionamento foi conturbado e tal. Você é uma menina, né? Então o terapeuta pergunta, mas você acha que todos os homens são iguais? Né? Você conhece todos os homens do mundo, por exemplo? Você já viu que todos os relacionamentos dão errado ou você conhece relacionamentos que deram certo? Então a gente começa a trazer mais para o racional, trazer mais para o cérebro que processa informações de uma maneira mais racional do que de uma maneira emocional, de uma maneira instintiva, tá? Então é por isso que às vezes a resposta emocional ela vem mais rápido do que a resposta racional. E o treinamento em emitir respostas racionais, o treinamento em racionalizar sobre as situações, ele depende da pessoa. Quanto mais nós estimulamos o nosso cérebro a racionalizar sobre as situações, a raciocinar, na verdade, né, mais ele vai liberar para nós a informação de uma maneira racional. E menos emocionais nós vamos agir, menos emocionais nós vamos gerar respostas. Então, as emoções são coisas ruins? Não, não são coisas ruins, tá? Mas para que a gente entenda, para que a gente possa viver melhor no nosso dia a dia, nós precisamos tomar consciência de quando as emoções estão nos ajudando e quando elas estão interferindo, quando nós poderíamos dar respostas melhores
se fossem menos emocionais. O que acontece também, né? Existe um livro do Daniel Goleman, que é americano, psicólogo, que dedicou toda a sua vida a estudar emoções. Muito dessa teoria que eu estou trazendo vem desse livro, vem dele, né? Que chama Inteligência Emocional. E ele relata lá várias situações no livro, ele traz essa abordagem mais neurofisiológica das emoções, né? E ele coloca para a gente justamente isso, essa necessidade de avaliação. Mas existe um processo chamado de inundação emocional, ou aquilo que o Augusto Cury chama de janelas killer. O que acontece? Né? O sequestro emocional. Quando aquela determinada situação desperta em nós uma emoção muito forte, muito intensa, que nós somos tomados por essa emoção, a tendência é que nós não consigamos mais raciocinar sobre aquela determinada resposta, sobre aquele determinado comportamento. Então, quando eu estou inundado emocionalmente, eu tendo a agir de maneira mais instintiva. Então, nós temos os crimes passionais, por exemplo, que são dotados de emoção. Nós temos situações em que nós fazemos emocionalmente, ou brigamos com alguém, ou às vezes a gente tem um relacionamento conturbado e fala assim, não vou ligar, e a gente pega o telefone na ansiedade ali, naquela inundação emocional, e liga para a pessoa sem que nós devêssemos fazer isso. Enfim, várias situações. E essas emoções, esse sequestro emocional, então, envia uma resposta extremamente emocional, em que quando nós paramos para raciocinar, nós pensamos, putz, eu não faria isso se eu tivesse pensado, mas foi uma resposta automática. Então, a identificação, a autopercepção, entender esses processos. Por que eu trago? Porque entender isso faz com que a gente se volte para dentro de nós mesmos, faz com que nós nos auto-observemos em relação às atividades do dia a dia e percebamos o quanto de emocionais nós estamos sendo, né? O quanto nós estamos permitindo que esses comportamentos emocionais se instaurem na nossa vida sem perceber, porque nós não temos essa percepção. A partir do momento que nós chamamos a atenção para essa inteligência emocional, nós começamos a perceber essas nossas reações, esses nossos comportamentos. E é para isso que serve a inteligência emocional. Na verdade, a inteligência emocional é isso, é conseguir gerenciar esses processos internos, fazer essa alquimia interna, essa transmutação de energia do emocional para o racional dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, antes que essa inundação emocional se instale, antes que essa janela killer se abra, tá? Então, como nós fazemos isso? Através do cancelamento. Existem várias ferramentas mentais, mas depende só de nós. Quando nós percebemos que nós estamos descendo essa escada emocional, que nós vamos emitir uma resposta emocional, uma reação emocional, nós usamos, por exemplo, o cancela, uma ferramenta que é cancela. Então, eu cancelo aquele pensamento. Eu tento me colocar no presente e falar, não, será que eu devo mesmo fazer isso? Será que essa é a melhor resposta comportamental? Isso acontece, por exemplo, na compulsão alimentar, em que nós somos tomados por um excesso de emoção muito grande, uma emoção dolorosa, uma emoção de impulso, uma pulsão, né? Seja ela de vida ou de morte, em que nós somos impulsionados a comprar muito na obsessão por compras, nós somos impulsionados a comer muito na obsessão alimentar, na compulsão alimentar, né? Na compulsão de compras, como eu falei antes, e esse processo é regido por uma inundação emocional, em que quando nós terminamos de comer, que nós conseguimos parar e raciocinar, nós falamos, por que eu fiz isso? Né? Imediatamente, mas por que isso aconteceu? Eu não faria isso, não é habitual. Se fosse numa situação em que eu estivesse no controle, né, eu não faria isso. Por isso que eu uso
o termo assuma o controle, é justamente por isso, para que nós tendamos a usar mais o nosso lado racional e menos esse lado emocional nessas tomadas de decisões que nos prejudicam. Como eu disse, as emoções são extremamente cruciais para que nós tenhamos um sentido, uma percepção de vida, né? Mas desde que nós a usemos de forma gerenciada, né? De forma inteligente, como o próprio nome diz, inteligência emocional. Esse tema é tão importante que antes se pensava que se utilizava, na verdade, né, o coeficiente intelectual, que é o QI, para identificar a capacidade de sucesso, de prosperidade, enfim, de uma pessoa em nível social e na vida dela. Mas hoje já se sabe que ter um QI elevado, mas não ter inteligência emocional, pensando na qualidade de vida, na qualidade dos relacionamentos, na qualidade da nossa vida, não ajuda muito, não serve para muita coisa, né? Você pode ser muito bom em uma área e vai negligenciar todas as outras áreas. Hoje já se tem mais essa noção de que o equilíbrio em várias áreas da nossa vida é que vai trazer uma vida mais, vamos dizer, mais feliz, né? Uma vida mais realizada. Os estoicos já diziam isso, né? Marcos Aurélio, que foi um líder estoico, né? Um dos influenciadores do estoicismo, ele dizia isso, que a vida equilibrada é a vida que vale a pena ser vivida mesmo. E equilíbrio onde? Em todas as partes da nossa vida. Não adianta nada eu focar toda a minha energia em um determinado segmento da minha vida e negligenciar todos os outros segmentos, né? Então, inteligência emocional é conseguir gerenciar as nossas emoções, o nosso lado racional em todos os aspectos da nossa vida. E como eu ia dizendo, então, esse conceito de coeficiente intelectual ele foi derrubado pelo que é o coeficiente emocional. Ou seja, hoje ter inteligência emocional, ela traz mais benefícios para a nossa vida do que ter inteligência, do que ter esse coeficiente intelectual, do que ter inteligência intelectual propriamente dita, né? Então, para que nós tenhamos mais sucesso, mais prosperidade, mais realizações de uma maneira muito mais concreta, de uma maneira muito mais completa na nossa vida, a inteligência emocional se mostra muito mais importante para que nós aprendamos a lidar com as adversidades do dia a dia, com as adversidades da nossa vida, com as situações que nós venhamos a enfrentar. Então, ter inteligência emocional é crucial, o gerenciamento emocional, autopercepção, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas formas de identificar. Como que eu identifico, Júnior, se eu estou agindo de forma emocional? Como eu identifico se os meus comportamentos são mais emocionais do que racionais, ou são essas emoções que estão me prejudicando? Existem várias formas de identificação. Como eu disse, a autopercepção, perceber-se, tá? Nós temos essa capacidade, nós somos os únicos seres, pelo menos até agora, que tem essa capacidade de autoconsciência. O que é autoconsciência? É a capacidade de avaliar os nossos atos de maneira consciente. A nossa consciência avalia a nossa psique, como se fossem duas estruturas vivendo dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça, tá? Dentro do nosso cérebro. E nós temos essa capacidade. Então, ter autoconsciência é a capacidade de avaliar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, como nós estamos lidando com essas emoções. E isso é a base, ter autoconsciência é a base para uma inteligência emocional. Não existe inteligência emocional sem autoconsciência, porque você precisa perceber, se perceber no mundo, se perceber nas situações, se perceber os seus comportamentos, a sua forma de pensar, a sua forma de se expressar. Só a partir dessa percepção é que nós conseguimos mudar algo. Se eu não percebo que existe algo, não tem como eu mudar. Então, para que eu mude, eu preciso perceber. Para que eu gerencie, eu preciso perceber, eu preciso ter essa autopercepção, essa autoconsciência, tá? Então, um dos exemplos é identificar qual é o nosso mindset. Tem a teoria do mindset. Então, o que é o mindset? Mindset é mentalidade, padrões de mentalidade. Tem o padrão de mindset fixo e o mindset de crescimento. Eu sempre falo sobre isso, né? Que
que é muito importante. Por quê? O mindset fixo, basicamente, é aquela pessoa que não acredita que ninguém muda, que acredita que a vida começa de um jeito e termina da mesma forma, que acredita que a inteligência é inata da pessoa, ou a pessoa nasce inteligente, ela nasce burra, ela não consegue aprender novos comportamentos, novas informações. É aquela pessoa que não admite erro, então, por não admitir erro, ela nem tenta, né? Ela nem tenta para não fracassar, então, para manter a imagem de pessoa inteligente, de pessoa que não erra, né? Ela não tenta, então ela não vai muito longe, ela não faz muita coisa, muito mais do que o habitual, muito mais do que o mediano, né? Ela segue na média, por quê? Porque ela não quer se arriscar, ela não quer errar, ela não quer ter uma decepção, vamos dizer assim. Então esse é um mindset rígido, ele não consegue lidar com as adversidades. Ele cria ali um mundo particular e ele vive dentro desse mundo, é aquele que cruza o braço e fica esperando as coisas darem errado para dizer, eu falei que ia dar errado, entendeu? É aquele que não acredita em nada, que diz que tudo é bobagem, que essas questões emocionais, de energia, de mente, de psique, é tudo bobagem. Então, geralmente, o mindset fixo é essa pessoa, né, que não crê no esforço, por exemplo, né, tem dificuldade de autopercepção, de enxergar as próprias limitações, aquela pessoa que coloca a responsabilidade em todos à sua volta, em todo mundo, o mundo está errado, as outras pessoas estão erradas, nunca eu, né? Ela encara os problemas sem esperança de resolver. Por que é que está acontecendo isso comigo? Eu não admito que esse problema esteja acontecendo comigo. Então, são pessoas que são tomadas por emoções negativas, vamos dizer assim, e não percebem, né? Essas emoções regem essa mentalidade fixa que não é se é possível penetrar, não se é possível mudar, a menos que a pessoa tenha, como eu disse, a autopercepção, e daí ela, a partir disso ela comece a querer mudar. E tem um mindset de crescimento que é totalmente o oposto, né? Então, como que se percebe esses mindsets? Observando as pessoas. Nós temos também influências totais, né, dos nossos humores corporais, por exemplo, a Denise, minha namorada, que é nutricionista, ela fala muito da Ayurveda, que traz os doshas, né, que são os doshas que regem as nossas emoções, que regem os nossos comportamentos, né, que se manifestam, que estão ali no cenário de base das nossas manifestações, de cada um de nós. Então, a predominância de um determinado dosha, ele vai dizer quais tipos de comportamentos serão predominantes em nós, quais tipos de emoções nós vamos mais cultivar, né? Todos nós temos todos os doshas, mas existem aqueles que são mais predominantes, e esses doshas sofrem influências de tudo, que a gente come, como a gente pensa, o que a gente sente, como está o clima, né? Dos astros, como nos signos, enfim, tudo está conectado, correlacionado, e nós sofremos essas influências. E esses cenários de base, os doshas, seja os nossos humores corporais, ditos lá por Hipócrates, o pai da medicina grega, seja o método DISC, que diz os padrões de comportamento, seja os perfis de temperamento, né? Sejam os perfis psicológicos do Carl Jung, seja o Enneagrama, enfim, todos esses vão demonstrar um cenário de base que vão florescer em um mindset mais fixo ou em um mindset de mais crescimento, uma mentalidade mais rígida ou uma mentalidade mais abrangente, de mais visualização. Lembra que eu disse que ou a nossa energia psíquica ela se volta para a defesa ou ela se volta para o crescimento? É justamente isso. Ou se forma um mindset fixo, que é o mindset de defesa, tenho medo de me arriscar, estou sempre me defendendo, acho que está tudo errado, aquele perfil mais melancólico, né? Ou eu tenho um mindset de crescimento, eu me programo para ver mais possibilidades, mais coisas boas, né? Mais oportunidades na vida. Eu sei que existem coisas ruins, eu sei que existem muitas coisas ruins no mundo, e não é ficar cego para isso, mas
é entender, é procurar se entender no mundo, procurar entender qual é a função, a nossa função aqui, por que nós existimos. E a partir dessas reflexões, né, estabelecer um perfil de mindset, de mentalidade que vai te levar a viver uma vida com mais sentido, com mais significado, uma vida que te leve para uma evolução. Eu, particularmente, acredito, né? Não só acredito, mas como tenho muitas formas de justificar, vamos dizer assim, esse perfil de crença, que a nossa vida, que nós estamos aqui para evoluir, para que nós evoluamos, né? Voltemos para o lugar de onde nós saímos de uma forma mais evoluída, de uma forma de mais crescimento e evolução. E para que a gente evolua, a gente precisa identificar problemas, identificar erros em nós, identificar situações que nos barram, que interferem negativamente nessa evolução, né? Então é assim que nós evoluímos. E a partir dessa identificação, crescer. Então tem um mindset de crescimento, que é crer no desenvolvimento da inteligência e da habilidade, busca aprendizado para superar limitações, abraça desafios e encara as falhas como aprendizado. Olha só, tudo ao contrário do outro mindset. Vê o esforço como caminho para a excelência. Então, não desiste no primeiro fracasso, não desiste nos erros, não se importa com os erros, entende os erros como aprendizado, né? Então você tem o Thomas Edison, que inventou mais de 100 modelos de lâmpada até chegar no modelo que nós utilizamos hoje, que nós conhecemos, ficou mais famoso, né? Então, assim, quem tem essa perseverança em se manifestar no mundo, em se colocar no mundo de uma forma acima da média, acima do habitual, do básico, essa pessoa precisa ter esse mindset de crescimento, ela precisa ter essa programação de enxergar oportunidades, de enxergar possibilidades, ao invés de enxergar problemas e de se defender, de ter mais essa energia voltada para o crescimento. Enfrenta os problemas com entusiasmo, né? Então, assim, tudo isso depende da mentalidade e essa mentalidade pode ser trabalhada, né? Pode ser influenciada, pode ser ressignificada em nós. Basta que nós tenhamos essa percepção, identifiquemos essas emoções no cenário de base, identifiquemos qual padrão que nós nos encaixamos mais e queiramos nos trabalhar para que isso aconteça, para que essa transformação, para que essa mudança aconteça, não é mesmo? O que eu ia falar dos mindsets é que existem vários estudos relacionados aos mindsets, mas o principal deles, assim, em relação aos esportes, é possível se perceber muito isso. Então, você tem, às vezes, aquele atleta que erra e se cobra, se xinga, tem atleta que se bate quando ele erra, e tem aqueles atletas que se incentivam, que são mais positivistas, né, que são mais positivos, que falam, vamos lá, na próxima a gente acerta, que enxergam aquele erro muitas vezes, falam, nossa, eu não vou mais cometer esse erro, e usam aquele erro como aprendizado para não acontecer aquilo no próximo evento, ou na próxima situação em que ele vai repetir aquele comportamento. Então, esse mindset é fácil de se perceber. E nos estudos do livro do Mindset, né, a autora ela relata que ao se observar crianças com uma tendência de mindset mais fixo e crianças com tendência de mindset de crescimento, ela percebeu que as crianças com a tendência de mindset de crescimento, essas crianças que enxergavam mais as oportunidades, avançaram mais, evoluíram mais, foram mais longe nos esportes, por exemplo, quando elas praticavam na escola, do que as crianças de mindset fixo, né? Como eu disse, não é só o mindset, existe todo um aparato por baixo, né? Existem as emoções, né? Existem os traumas emocionais, as situações emocionais que nós vivenciamos na infância, e só uma análise, um aprofundamento na nossa psique, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, vai nos dar essas respostas, vai nos fazer entender por que é que nós formamos aquilo. E uma vez que nós temos contato com esse entendimento, nós tendemos
a ter mais possibilidade de mudança, né? Seja uma constelação familiar sistêmica, em que a maioria dos nossos traumas, dos nossos problemas emocionais vem da nossa infância, vem da nossa relação com os nossos pais, que são o nosso primeiro exemplo de contato com o mundo. Então, nós identificamos na mãe a energia feminina, no pai a energia masculina, a ânima, o ânimos, né? E essas relações, né, afetivas entre pai, mãe, filho, provocam em nós uma série de reações, uma série de emoções, despertam uma série de emoções, uma série de padrões de pensamento. Isso vem de gerações, seja genética, mas nós temos a epigenética, por exemplo, hoje em dia, dizendo que mesmo que eu tenha um gene, mesmo que eu tenha uma tendência a desenvolver um determinado comportamento, uma determinada doença, um determinado padrão, a epigenética mostra que com os meus comportamentos, com a minha mudança de atitudes, eu consigo nem ativar aquele gene, eu consigo fazer diferente do que aquilo que os genes estão programados. As nossas células estão programadas para captar informações do meio ambiente e modificar, então, esses processos, essas reações internas. Como eu disse, está tudo conectado. As emoções, nós sentimos elas a partir dos sentimentos, nós percebemos essas emoções a partir dos sentimentos, né? Essas emoções reverberam nos nossos órgãos, no nosso corpo, e está tudo conectado. As células respondem aos efeitos dessas emoções, ou respondem de uma forma de defesa, ou respondem de uma forma de crescimento, de uma forma de gratidão, vamos dizer assim. Enfim, tudo está conectado. E gerenciar autopercepção, isso influencia totalmente na nossa qualidade de vida, na nossa evolução, enfim, em tudo na nossa vida, né? Eu trouxe aqui os escapes emocionais. O que são os escapes emocionais? Comprar excessivamente, alimentação excessiva, uso de tabaco, né, fumar, uso de bebidas alcoólicas, que para a psicanálise é uma regressão muitas vezes para a fase oral, onde nós tínhamos aquele amor, aquele contato de sucção com a nossa mãe. Então, muitos desses vícios, por exemplo, são uma regressão para a fase infantil. Por quê? Porque algo está errado, alguma emoção está se manifestando de forma negativa em nós, vamos dizer assim, está nos influenciando, né? E a forma de escape, a válvula de escape para essa energia psíquica, para essa libido, é através dos vícios, muitas vezes. Então, quando você vê um vício, provavelmente você vê uma emoção mal trabalhada internamente, né? Tudo que é excesso, como eu disse nos estoicos, como eu disse na percepção, tudo que é excesso, algo está errado. Nós somos o equilíbrio entre todas as partes é o melhor caminho, né? Uma pessoa ponderada, agir com parcimônia, muitas vezes também não é uma boa opção. O melhor é equilibrar, é agir de forma equilibrada, ok? Então, existem muitos escapes emocionais, e a percepção nesses escapes, como eu disse, nesses vícios, vício por compra, alimentar, etc., é sinal de que as emoções estão desequilibradas. Alguma emoção está no cenário de fundo, está atuando muitas vezes aí nesses vícios. Então, a gente tem que investigar. Tem o coaching nutricional, por exemplo, em que a pessoa procura esse coach para trabalhar o nosso cérebro em relação à alimentação, né? Eu e a Denise, minha namorada, nós temos o EC21, que é um programa de emagrecimento consciente online, que nós vendemos na Hotmart. É um programa excelente, excepcional, em que nós focamos basicamente na dieta, na nutrição das pessoas e no fator emocional. Eu trago ferramentas, né, de gamificação lá no nosso EC21, que te ajudam a gerenciar, se auto-perceber, a gerenciar essas emoções, gerenciar seus pensamentos diante da comida, diante da alimentação, diante dos exercícios. Trazemos também exercícios para se fazer em casa. Enfim, excelente esse programa. Vale a pena pelo menos olhar. Nós temos lá uma janela de, se eu não me engano, são 5 ou 7 dias de você iniciar o programa, se você
não gostar, não tiver a contento, você pode cancelar a assinatura e o dinheiro é devolvido, enfim. Mas para trazer para vocês o quanto as emoções estão diretamente relacionadas com a nossa vida, com as situações do nosso dia a dia, o quanto nós precisamos abrir a nossa consciência para isso, quanto nós precisamos nos atentar para essas emoções, para essas situações, para essas manifestações psíquicas que nós temos, quanto nós precisamos abrir a nossa mente para isso e observar, trazer para o campo da observação, da autoconsciência, essas situações. Só assim a gente vai conseguir mudar comportamentos na nossa vida, tá? Trouxe aqui também os impactos energéticos dessas emoções na nossa vida. Então, nós somos um campo eletromagnético, vamos dizer assim, nós emitimos frequências também, nós absorvemos frequências e emitimos frequências através de ondas. Então, tudo no universo está conectado dessa forma, através do processo de biofeedback, onde nós absorvemos energia e emanamos energia, absorvemos energia e emanamos energia de diferentes formas, tá? Não é só energia biológica, vamos dizer assim, mas nós recebemos energia de diferentes formas, energia e informação. E esse mapeamento aí, ele traz as áreas que são mais ativadas, que liberam mais calor, né? Essas áreas em vermelho ali, ó, são as zonas ativadas com cores quentes, é onde ficou mais quente, onde liberou mais calor nessa observação. Quando a pessoa estava sob o efeito de determinada emoção, das emoções primárias, e as áreas que liberou menos calor, que não liberou calor, quando as pessoas estavam sob o efeito de uma emoção mais neutra, uma emoção mais baixa, vamos dizer assim. Então aqui, ó, temos o neutro, né, que é tudo escuro, não tem ativação. Como eu disse, as emoções fazem com que nós percebamos o mundo, com que nós atribuímos significado para as coisas. Se eu sou neutro, se eu não estou sentindo emoção nenhuma lá, não tem nenhuma liberação de calor, não tenho nenhuma troca energética, né? É uma coisa muito baixa. A emoção de surpresa, nós temos a tristeza lá, com aquela sensação ruim no peito, mas nada emocional, nada caloroso, vamos dizer assim, olha lá, o corpo todo frio. Olha a felicidade ali, já o corpo inteiro se manifesta, todas as células obedecem a essa programação, a essa informação, todas as células captam, todas as células entram em ressonância com essa vibração da felicidade, né? Nós temos o nojo, o medo e a raiva ali, onde as emoções mais predominam. Então, quando eu estou com raiva, onde que meu sangue subiu para a cabeça, a gente fala, né? Naquele sequestro emocional. E olha ali, ó, é na parte superior mesmo do corpo que se manifesta. Tem ainda os chakras, que são vórtices de energia, que captam e emanam energia, que trocam energia com aquilo que Nikola Tesla chamava de éter, né? E isso eu vou trazer uma live só falando sobre os chakras energéticos, né? Que são esses vórtices de troca de energia, que são invisíveis ao olho nu, porque nós não conseguimos captar as suas frequências através da nossa visão, mas nós sofremos as consequências dessa troca energética, dessa captação. Nós somos também seres energéticos, falarei sobre os 7 chakras principais que se relacionam com 7 corpos, enfim, isso em outra live. Mas trouxe isso aqui só para a gente perceber a manifestação dessas emoções no nosso corpo, como o nosso corpo reage, né, ao estabelecimento dessas reações. Então, Júnior, o que fazer para gerenciar? Eu já falei sobre isso, né? Como a autopercepção, a autoconsciência, ela influencia. E eu trouxe aqui a simbologia. Também farei uma live falando sobre os símbolos da nossa vida, como os símbolos se apresentam para nós, como toda a vida é simbólica, como nós conseguimos interpretar a nossa vida através dos símbolos, como os símbolos estão presentes no nosso inconsciente e na nossa vida, né? Mas eu trouxe aqui o símbolo muito, vamos dizer assim, assertivo em relação às nossas emoções
e a nossa consciência, que é o cavaleiro sobre o cavalo. O que quer dizer isso? O cavalo, um ser muito forte, um ser animal, um ser instintivo, né? Muito bonito, que são o quê? As nossas emoções, os nossos instintos, né? Se eu deixo o cavalo solto, ele sai por aí, ele tem muita força, ele quebra tudo, né? Ele não se direciona, ele age por conta própria. Se eu tenho um cavaleiro, que é o quê? A nossa consciência, a nossa percepção, montado nesse cavalo, esse cavaleiro é que vai direcionar esse cavalo, entende? Não vou sentir emoção, não é vou anular, vou abafar, vou sublimar as minhas emoções, não é isso. É colocar a nossa consciência em cima desse cavalo, colocar o cavaleiro em cima do cavalo. A nossa consciência é que vai direcionar as nossas emoções, a raciocinar sobre será que essa emoção cabe aqui ou não? Entende? Será que cabe essa emoção me atrapalhar? Interferir negativamente nesse comportamento? Será que eu devo permitir que essa emoção haja por conta própria ou aprenda a observar essas emoções, a gerenciar essas emoções, a ter mais inteligência emocional? Então, o símbolo do cavaleiro é esse, o homem, né, o ser divino que é o homem, agindo sobre os seus instintos e as suas emoções. O Minotauro também, né, que o Minotauro é que o homem tem corpo de homem e cabeça tronco de homem e pernas de cavalo, né, diferente do Minotouro, se eu não me engano, que é a cabeça de touro e corpo de homem. Então, tudo isso é símbolo, né? Se o cara tem a cabeça de touro e o corpo de homem, a cabeça animal, quer dizer o quê? Que ele pensa instintivamente. Então, os instintos estão dominando o seu corpo. Se é o contrário, se o cavaleiro está montado sobre o cavalo, a nossa razão, a nossa consciência está em cima das nossas emoções, em cima dos nossos instintos, gerenciando. O que a gente precisa entender é que nós somos seres, né? Que nós somos instintivos, que nós somos emocionais, que nós somos racionais e somos espirituais, somos seres divinos também. Nós precisamos gerenciar todas essas influências inconscientes que nós recebemos. E isso é herança. Deu uma pausada no vídeo, mas voltamos. Isso é herança da nossa evolução, dos anos que de todos os anos existenciais que nós evoluímos e para onde nós estamos indo, para onde nós estamos apontando. Tudo isso é importante. Então, a primeira coisa a se fazer é se auto-perceber, buscar ajuda, buscar uma terapia. Para quê? Para auxiliar nessa dominação em que a razão, não só o racional, mas a consciência esteja sobre o cavalo, sobre os instintos e sobre as emoções. Não deixar as emoções dispersas, agindo por conta própria, mas usá-las ao nosso favor, usá-las de uma forma com que nós tenhamos muito mais êxito, um coeficiente emocional muito mais elevado, tá? Vamos aqui para mais um. Opa, tem uma saidinha aqui. Nosso último slide de hoje. Outra situação é estar presente. Isso aqui é a ferramenta, tá? Qual a ferramenta que eu indico, então, hoje? É estar presente, utilizar do Mindfulness, que eu também trago um exemplo, trago uma ferramenta de Mindfulness lá no EC21, como eu disse, para quem busca aí o emagrecimento consciente, o emagrecimento de uma forma assertiva, né? Como eu disse, tem todas as ferramentas lá no EC21, todas as ferramentas para um emagrecimento consciente. E eu trago lá uma ferramenta de Mindfulness, que é estar no presente. E aqui, além do Mindfulness, além de se colocar no presente, por que estar no presente? Porque se eu percebo, se eu tenho essa autopercepção, essa autoconsciência, eu consigo perceber quais reações que vêm acontecendo no meu corpo, né? Quais são as reações que eu estou disparando, eu começo a perceber quais são os meus padrões de reação, padrões de resposta, de comportamento, e eu consigo agir sobre esses padrões. Por quê? Porque eu estou despertando a autoconsciência.
eu estou observando, eu estou me auto-observando. Entende a quantidade de trabalho que nós temos que fazer conosco mesmo? A quantidade de trabalho que nós temos uma vida para tentar realizar através da nossa percepção? Então, estar no presente, né, praticar o Mindfulness é uma ferramenta incrível. A meditação, como eu trouxe o bonequinho aí, todas as manhãs, ou todas as noites, ou todas as tardes, não importa, mas meditar faz o quê? Faz a nossa mente se conectar com a nossa consciência de sabedoria, né? Que entende, que sabe tudo o que é bom para nós, o que é o melhor para nós, que analisa situações de uma forma muito mais ampla, com a visão mais global do que as nossas emoções e os nossos instintos, que só observam o que está diante dos seus narizes ou aquilo que nós temos armazenado dentro de nós, baseados em emoções do passado. As nossas emoções tendem a regressar muito ao passado para gerar o nosso presente. Quanto mais autoconsciente, mais presente eu estou, né, menos eu me volto ao passado e mais eu me volto pro presente, para a situação do momento. Então, a meditação contribui para isso. Também farei uma live sobre meditação, sobre mindfulness e afins para expressar isso, para trazer essa informação. Então, meditar todos os dias, pelo menos 5, 10 minutos, faz a nossa mente se colocar no presente, faz a nossa mente agir de uma forma muito mais autoconsciente, né? Muito mais limpa. Então, é essencial a prática da meditação. Além de nós recebermos intuições a partir da meditação, intuições de, eu tenho um problema para resolver, né? Então me coloco meditando e essa resolução muitas vezes me aparece uma resposta, né? Que vai me ajudar. Por quê? Porque eu limpo a minha mente. A maioria dos meus pensamentos, eles são negativos, né? E se são negativos é porque vêm acompanhados de emoções também negativas. São pensamentos de destruição, de afastamento, né? De medo, vamos dizer assim, de medo de agir, de medo de evoluir. E a meditação me coloca, né, sob uma situação em que eu vou me afastar desses pensamentos, vou deixar que a minha consciência converse comigo, vou deixar a minha consciência muito mais limpa, né, para que haja essa conexão. Nikola Tesla usava muito isso, o próprio Einstein, como eu disse no vídeo passado, disse: penso 99 vezes e nada me vem, a resposta não me vem. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a resposta me aparece. Olha só, então a meditação ela ajuda muito nisso, a organizar as ideias, a deixar a nossa mente mais livre, recebendo influências do meio da nossa consciência, tá bom? Então era isso hoje, na live de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenhamos aí elucidado algumas informações sobre as nossas emoções e sobre o que é inteligência emocional. É claro que nós não encerramos, nós não esgotamos o conteúdo de inteligência emocional, tem muito mais para vir por aí, mas essa foi só uma introdução para que nós entendamos, né, para que eu pudesse trazer um pouquinho para a gente aí, para a gente conversar sobre isso que é tão crucial, tá? Então, apliquem, pratiquem aquilo que eu passei hoje, tá? Eu tenho certeza que a prática dessas ferramentas que eu trouxe, a prática desses conhecimentos vão trazer muito mais direcionamento, discernimento para vocês no dia a dia e tendem a trazer muito mais resultados, tá bem? Então era isso, um beijo, fiquem com Deus, lembre-se sempre, assuma o controle, até o próximo, tchau, tchau. Música